Oi, estamos aqui hoje no nosso programa Um Fato, Duas Visões, programa produzido pela PUC São Paulo, pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, pelo curso de Psicologia e pela Faculdade de Educação. Comigo, como sempre, a professora doutora Neide Noves, que é da Faculdade de Educação. Tudo bom, Neide? Hoje nós vamos falar sobre pandemia, hospital, estágio, assuntos bastante candentes e importantes. Conosco está a professora Maria Aparecida e o psicólogo Lucas. Eu vou pedir a Maria Aparecida que comece se apresentando, contando um pouquinho quem ela é, e depois o Lucas. Olá, Márcia, Neide, oi, Lucas. Eu sou coordenadora do desenvolvimento de pessoal e da educação permanente de um hospital público do município de São Paulo, José Soares Hungria, e sou responsável nessa função pelos estágios que são oferecidos, os campos de estágios que são oferecidos no hospital, né? Lucas? Eu sou psicólogo, eu me formei pela PUC em 2018. Em 2019 e 2020, eu atuei como preceptor do núcleo de psicologia hospitalar, que eu também passei por ele no meu último ano, na PUC, e acho que é isso. Então, Cida, eu vou primeiro começar perguntando para você assim, qual a importância de ter psicólogos no hospital, em especial neste momento, e de ter, além dos psicólogos, ter a possibilidade desse estágio de alunos de psicologia? A importância de ter psicólogos nesse momento é fundamental, né, Márcia? Em primeiro lugar, porque os profissionais vivem uma experiência de grande sofrimento, né? Desde o início da pandemia, vivenciam muito medo de adoecer, medo da morte, medo de contaminar os seus familiares, uma ansiedade muito intensa frente a esse enigma que é o Covid, inclusive com um sentimento grande de impotência também, porque muitas vezes, pelo menos a princípio, né, nos momentos iniciais da pandemia, esses profissionais muitas vezes não sabiam nem como realizar os cuidados, qual era o tratamento indicado para os quadros, né, que se apresentavam. Então, a presença da psicologia no hospital, oferecendo atendimento para esses profissionais, que é como foi realizado, né, com os estagiários de psicologia da PUC, é fundamental nesse momento, assim como para atendimento dos pacientes e seus familiares, né, que igualmente vivem um sofrimento intenso e com a pandemia vivem uma situação de muita solidão, porque eles não podem ter um contato presencial com os seus familiares, pacientes e familiares não podem se encontrar, então eles estão sozinhos no hospital, aterrorizados com a situação da pandemia, uma doença que para eles também é desconhecida, que eles não sabem qual vai ser a evolução. Então, a presença da psicologia no hospital, realizando essas ações de cuidado, é fundamental, né? É um espectro enorme de possibilidades, né? E, Lucas, onde é que você entrava como preceptor da psicologia? Olha, Márcia, eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre o que é a preceptoria, né? Porque não sei se todo mundo conhece, acho que para quem está no hospital é muito comum esse termo, mas para quem não está, nem tanto. Então, o preceptor, o núcleo de psicologia hospitalar entendeu, também, assim, vale a pena dizer que é lei, que o preceptor tem que estar no hospital, mas, assim, a gente foi entendendo que é um papel muito importante, assim, de estar no hospital, e foi crucial o papel do preceptor no ano passado junto ao hospital, porque eu estava lá para fazer a ponte entre o hospital e os alunos. O preceptor, ele é o professor de campo, ele faz a costura da prática com a teoria lá no campo. E ano passado os alunos não puderam ir a campo porque eles estavam por conta da Covid, né? A gente não quis se arriscar, bom, enfim, não sabia como ia ser. E ano passado, acho que eu estar no hospital foi o que possibilitou a gente fazer a leitura das demandas que estavam aparecendo no hospital e tentar ali, na tentativa e erro, suprir de alguma maneira essas demandas com as limitações que a gente tinha. O aluno não pode ir para campo,
Então, eu tive que ir lá e entendendo o que esse hospital estava precisando e como a gente podia suprir essa necessidade e, ao mesmo tempo, trabalhar na formação do aluno que está no último ano, que entra no último ano esperando sair formado psicólogo e com experiência de trabalho. Assim. Cida, como você vê, qual a importância de ter esses alunos aí no hospital e como foi para você esse momento da pandemia? O que vocês bolaram aí? Como é que vocês fizeram? Márcia, então, um pouco como o Lucas dizia, né, da presença do preceptor no hospital, o nosso hospital se tornou, logo no início da pandemia, o nosso hospital se tornou referência para a Covid no município, né? Isso foi em março de 2020, então os campos de estágio, nesse momento, foram drasticamente interrompidos, né? Era o momento que os estagiários estariam chegando enfim, não puderam ocupar o cenário de prática, né? E foi muito importante, nesse momento, a presença do Lucas no hospital, porque mesmo sem os estagiários ainda estarem atuando, o Lucas se manteve no hospital, foi participando das reuniões, da discussão de caso, da organização dos atendimentos psicológicos para os profissionais e os pacientes, e foi a partir dessa presença do Lucas no hospital, o momento em que ele foi conhecendo, que nós podemos, no momento seguinte, já no segundo semestre, construirmos juntos um projeto de como se daria, então, esse atendimento psicológico feito pelos estagiários, já que eles não poderiam estar presentes no hospital. Então, foi todo um trabalho de criação de novas possibilidades, né, Lucas? Nós tivemos que sair de um programa previamente estabelecido, e isso foi muito rico, muito interessante, porque nós tínhamos um projeto, eles entrariam no hospital, atendendo determinadas, de repente, virou tudo de cabeça para baixo, bom, e vamos fazer o quê? Então, a possibilidade de nós criarmos juntos, né, a instituição de saúde e universidade, esse projeto, eu acho que atendeu de uma maneira exitosa ao propósito mesmo, que é ter estagiários de universidades dentro das instituições públicas de saúde, né? Identificando mesmo qual era a singularidade daquela situação e a necessidade específica daquele momento, né? Neide, então, assim, Cida e Lucas, e como foi a adesão das pessoas a esse projeto? Tanto os pacientes como os profissionais. Houve adesão deles? Como foi essa aproximação? Como ocorreu a aproximação? E como foi a adesão ou não, né? Como foi essa aproximação dos profissionais? Eu diria, Lucas, eu vou começar, eu diria que essa aproximação foi sendo construída aos poucos, né, Neide? Justamente pela presença do Lucas, o Lucas oferecia um plantão psicológico para os funcionários, então ele ficava disponível 2 dias da semana para que esses profissionais o procurassem espontaneamente no momento em que tivesse necessidade. Então, a partir desse plantão psicológico, foi se construindo uma demanda de atendimento para os profissionais, e igualmente para os pacientes e familiares. O Lucas fazia as visitas às clínicas, interagia com as equipes, criava essas relações, e a partir desse momento as demandas iam aparecendo, né? Acho que é um trabalho de construir caminhos, né? Não é fácil, acho que é sempre um trabalho que depende de tempo, mas foi muito interessante que conforme a gente foi construindo vias e caminhos, assim, essa adesão foi chegando, assim. A gente começa, e junto com a equipe sempre do hospital, porque como é muito grande não dá para fazer sozinho. A gente começou a fazer intervenções em março, abril, maio, fim de abril, maio, e terminou o ano com muita demanda, chegando cada vez mais, então a gente conseguiu criar uma via de encaminhamento que esses pacientes foram chegando, esses profissionais foram chegando. Então houve adesão, no fim das contas. A gente usa muito a palavra demanda, mas Sim. Nem todo mundo que está nos ouvindo entende, né? Então, assim, eu diria, podemos traduzir qual era o pedido dessas pessoas, qual era a necessidade dessas pessoas? Acho que e sim. E aproveitar para dar algum exemplo dessas necessidades, assim, o que era mais premente, o que aparecia mais? Olha... É como para o Lucas, né? Vocês vão aí respondendo como vocês acham melhor.
Olha, acho que a gente pode dividir em 2 grupos, assim, né? O grupo dos profissionais e o grupo dos familiares. Acho que dos profissionais, o que a gente ouve muito é sobre o desgaste, sobre a solidão que é trabalhar num hospital, às vezes afasta da família, às vezes afasta dos amigos. A gente ouviu muito sobre as relações chegando no limite, né? As pessoas em situação de pressão o tempo todo e com medo de se infectar, sentindo saudade dos amigos, da família, da rede de pessoas da vida dela. E tem o lado dos familiares, que assim, acho que a gente pode falar de um luto difícil de fazer, assim, porque todas as condições materiais fazem com que a perda seja dificultada, assim, porque normalmente quando você perde alguém, você pode velar o corpo, você tem a sua família para fazer um ritual, para passar por isso, você vai acompanhando muitas vezes a pessoa agravar, já nessa situação que a gente tinha... Agravar quer dizer piorar, né, Lu? Isso, e piorando. Você vê, você entra aqui, você chega, leva o seu pai, que tá doente, e você vai acompanhando, vai visitando ele. Um dia você vai, ele tá ruim, no outro ele vai piorando, e você vai acompanhando. Já nessa situação da Covid, as visitas eram impossíveis por conta de contaminação. Então você não vê. Tem o boletim médico, mas é pelo telefone. A pessoa faleceu, você não pode velar o corpo, não pode se reunir com a sua família. Então, acho que isso vai dificultando muito a perda das pessoas, assim. Então, acho que essa talvez seja a maior demanda, assim, pessoas que levam o pai caminhando até o hospital e ele sai no caixão e a pessoa nunca viu ele mais, assim. A última vez que viu, ele estava normal, saudável e não pôde se despedir, né? Acho que essa é uma demanda difícil. A Cida está aí. Quer falar, Cida? Sim, eu acho que a lei, né, Márcia, desse pedido por um atendimento individual, né, que se configurava da forma como o Lucas vinha dizendo, eu penso também que a presença do psicólogo nas clínicas, né, o momento em que o Lucas interagia com a equipe, isso dava uma segurança para aqueles profissionais que eles tinham uma retaguarda para dar conta desses acontecimentos que são da ordem do afetivo e do psíquico, né? Porque os profissionais ficavam também muito sozinhos, né? Frente a uma experiência emocionalmente muito densa. E eu percebo que a presença do psicólogo naquela situação, sim, eu tenho uma parceria, eu tenho uma retaguarda nesse campo, foi muito importante nesse sentido, né? Porque esse era um pedido também muito evidente. Eu tenho uma questão para os dois, que é assim, de que adianta ter um psicólogo ali? Né? Não vai tratar, não vai curar, não vai trazer de volta depois que morreu, não vai dar o tempo do descanso. De que adianta? Uma boa pergunta. Vai lá, Lucas. Bom, eu acho que adianta, porque no fim das contas a gente está falando de um processo de perda, né? Acho que sempre adianta transformar em palavra, porque a gente vive a nossa vida, mas as palavras são muito importantes para a gente vive no meio de linguagem, né? Então, eu acho que a perda, a gente facilita um processo, por exemplo, no adoecimento, no hospital normal, a pessoa, acontece alguma coisa na vida dela que interrompe os planos dela, ela não pode mais, por exemplo, uma pessoa que é atleta e por algum motivo perdeu a perna, que conversar vai trazer a perna dela de volta? Não, mas agora que ela perdeu e que ela tinha um plano de vida, por exemplo, de ser atleta, de render bem, de ganhar dinheiro com esporte, agora ela vai ter que reorganizar a vida dela. E ela só vai reorganizar a vida dela se ela puder entrar em contato com isso. Se você der um remédio para ela, se ela se calar, se a perna dela melhorar e ela não reorganizar a vida dela, ela vai estar em sofrimento ainda. Então, o falar ajuda a se reposicionar em relação à vida, e essa demanda de sofrimento acolhida é como se fosse limpar um curativo, né? Eu gosto de pensar muito nessa metáfora. O falar sobre o problema
não vai acelerar o processo, mas vai limpar o curativo e vai deixar a perda, porque a gente está preparado para perder na vida, a gente perde desde que a gente entrou na vida, né? Então, acho que falar sobre isso e ter um espaço para ser acolhido em relação a isso, permite que você siga em frente, que você consiga fazer esse processo, entender o que foi perdido e reorganizar a sua vida e seguir em frente de alguma maneira, sabe? Eu acho que isso que ajuda, não vai fazer mágica, mas vai ajudar. Agora, quando você atende, Lucas, essa pessoa, qual é o dispositivo que você usa? Você fica no FaceTime, você fica no telefone, como é? Assim, qual é o dispositivo que você usa? A gente usou muito ano passado o WhatsApp. E a gente escolheu o WhatsApp porque ele é democrático. A gente está falando de um hospital público que o público é muito diverso. Você tem desde pessoas jovens que têm todo o acesso do mundo à internet, até pessoas que são mais velhas e não estão nesse contexto, assim, não entendem muito. E o WhatsApp todo mundo tem. A gente viu a última eleição, as últimas eleições aí no Brasil e nos Estados Unidos, e foi que o WhatsApp teve um papel muito importante. Por que eu estou falando disso? Porque ele tem muita capilaridade. Todo mundo tem o WhatsApp. E todo mundo sabe usar. Então, essa foi a ferramenta que a gente escolheu para guiar o nosso processo. Sim. Cida, eu sou professora, sou supervisora também, e às vezes eu sei o quanto é angustiante a gente deixar os alunos, os estagiários atenderem. Como é que foi para você esse momento, num momento tão importante, tão crucial e tão difícil? Mas foi bastante tranquilo e seguro, na verdade, justamente porque nós já vínhamos de todo um trabalho anterior, quer dizer, eu já vinha de toda uma relação com o Lucas, que era o preceptor no caso, né? Nós viemos fazendo isso ao longo de um tempo, amadurecendo essa relação, amadurecendo esse projeto, então não foi súbito, e eu fiquei bastante segura e tranquila quanto à eficiência desse atendimento. E mesmo porque isso ia se confirmando, não é? Pelos resultados, pelo êxito, pelo aumento da demanda e da procura, os profissionais sempre do hospital, no caso, os profissionais dando sempre um retorno bastante positivo, de satisfação em relação aos atendimentos que eles recebiam dos estagiários. Então, não foi uma experiência de incerteza, não, foi de bastante segurança. Nessa questão, havia uma periodicidade no atendimento das pessoas? Ou seja, era uma coisa meio emergencial ou havia alguma coisa sistemática? Como era esse atendimento? Ele funcionava assim. Como a Cida tinha falado, a gente conversou bastante, sabia que havia uma demanda, e aí a gente abriu, que havia um pedido por atendimento, né? E aí a gente abriu um plantão psicológico. Esse foi o início do processo. Então, ele tinha um caráter de emergência, assim. Ele ficava aberto enquanto eu estava lá no hospital. E, geralmente, as pessoas vinham encaminhadas pelo médico do trabalho, que a pessoa ia lá, passava no médico, fazia o teste, via que estava com Covid e era afastada. Assim que ela era afastada, geralmente ela passava no plantão já, e aí eu atendia ela em plantão, e lá no plantão eu ia entendendo qual que era o pedido dessa pessoa. Essa pessoa quer um atendimento mais a longo prazo, essa pessoa não quer um atendimento, é uma coisa muito pontual. Daí, se a pessoa se ela quisesse o atendimento, eu já encaminhava para um aluno, e aí o aluno tocava o atendimento em casa. Responde sua pergunta, Neide, isso? Não, eu quero saber assim, mas na sua experiência e dos alunos, os pedidos eram para alguma coisa mais sistemática, de acompanhamento, ou era uma coisa de uma conversa, e aí ela já se acalmava e não precisava ser sistematizado? Qual foi a sua experiência? Olha, da minha experiência, eu acho que é emergencial, mas acho que como se trata de uma emergência que até agora não cessou, né? Acho que ele perdurou, assim, eram atendimentos que tinham a sua pontualidade, assim, mas imagina que esse profissional continua até hoje. Você pegou férias ou não pegou férias, mas continua até hoje sob pressão, entende? Então,
é uma coisa que é situacional, mas ao mesmo tempo se prolonga pelo tempo, porque faz tempo que a gente está na pandemia, né? Cida, você trabalha no hospital há bastante tempo, né? O que você poderia nos contar a respeito das suas impressões nesse momento, do trabalho do psicólogo, de como foi para você também fazer tudo isso? Márcia, eu acho que tem sido fundamental. Quer dizer, a condição dos profissionais nesse momento da pandemia, no primeiro momento, ainda em março, foi aquele impacto diante né, de uma situação absolutamente desconhecida e inusitada, foi um momento de mais intensidade dos medos, da ansiedade, dos sentimentos de impotência. Eu vejo que isso foi mudando com o tempo, até com maior conhecimento a respeito de como o tratamento deveria ser conduzido, né? E os profissionais foram se apropriando da sua condição de cuidadores, o que ficou um pouco perdido no início da pandemia, né? Eles ficaram muito frágeis na sua função, e isso eles foram se restabelecendo nessa função, descobrindo como cuidar, qual era o tratamento indicado e tendo resultados no tratamento desses pacientes, né? Vendo que esses pacientes se recuperavam e saíam. Então, essa foi uma nova etapa no que diz respeito à vivência dos profissionais na pandemia, e mesmo para os pacientes e familiares, né? À medida em que eles foram tendo um pouco mais de conhecimento da situação e percebendo que os familiares, que alguns pacientes se recuperavam e que o tratamento dava resultado, também foram ganhando mais segurança. Enfim, a vivência foi se alterando ao longo desse tempo, né? E eu percebo que em todas essas situações a psicologia teve aí uma função fundamental, justamente como o Lucas falou, né, de oferecer um espaço de escuta dessas angústias, que muitas vezes esses, tanto profissionais quanto pacientes e familiares, não tinham esse lugar de escuta, mesmo nas suas relações pessoais e mais íntimas, né? Todos muito... E esse momento, a gente não poderia dizer que, de alguma maneira, essa é uma atividade que está presente em todos os hospitais, né? Foi uma construção de vocês, né? Exatamente, a modalidade como foi se dando, né, Márcia, foi uma construção nossa em conjunto, né? Foi uma construção nossa em conjunto. Então, os alunos deveriam estar, a princípio, presencialmente no hospital, isso não foi possível em função da pandemia, e vamos fazer o quê, então, com isso, né? E passamos a adotar, então, essa modalidade online de atendimento, a que o Lucas já se referiu, e com muito sucesso, né? Então, foi realmente uma criação conjunta, no sentido de dar conta às necessidades daquele momento, né? O Lucas comentou que entende um pedido, uma solicitação, uma procura no plantão, ele faz um contato e, se necessário, encaminha para um aluno. Essa supervisão deste aluno, você faz o contato com o hospital. E aí, como é o atendimento ao aluno que pega essa demanda? Como é essa supervisão? Qual é a engrenagem do atendimento? O hospital, o preceptor, e como chega no curso, e aí o que acontece? Olha, eu acho que tem o hospital, estava lá, recebia o pedido, entendia que era um pedido, passava para o aluno. A partir daí, eu supervisionava o primeiro contato. Então, como vai entrar em contato, como que vai falar, o que vai fazer, como que vai ouvir, vai ser tolerante, porque mudaram os contornos, né? A gente passou a entender de uma maneira muito diferente os atendimentos. E normalmente a gente tem uma série de regras e tal, e a gente abriu mão dessas regras e foi tentando. E aí, a partir daí, desse primeiro contato, se consolidou o contato, é supervisão normal, como se estivesse no hospital. Então, tem os grupos de supervisão, e os alunos eram supervisionados nesses grupos, e eu ficava ali no meio do caminho fazendo alguma interlocução com o hospital, com a equipe de assistente social, ou a equipe médica, ou os enfermeiros, e eu ficava ali no meio de campo fazendo algumas coisas mais
relacionados com o hospital. Ok. É um trabalho colaborativo muito grande, né? Uma parceria muito importante, e essa parceria no sentido da colaboração mesmo, né? Quer dizer, de repente a gente brinca, né? A metáfora da cascata, vem de lá, vai vindo, vai vindo, vai vindo, e todos têm que se harmonizar, né? Uhum. É o hospital, universidade, curso de psicologia, o núcleo da psicologia. Parabéns pelo trabalho, sempre é sério, né? Mas, felizmente, bem sucedido, pelo que estou falando. E eu conheço, o trabalho de vocês é muito bem sucedido. Parabéns pela persistência no trabalho desta formação, ajudando a universidade. Porque a universidade, às vezes, é questionada, que ela não ajuda, ela fica blindada, né? Uhum. Sabe que não é isso, ela está exposta e está querendo se transformar. Então, parceria linda, Márcia, da psicologia. Que bom, que bom. Acho que tem alguma pergunta que vocês gostariam que a gente fizesse, alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Porque a gente, às vezes, se perde um pouco e não sabe... Eu gostaria de agradecer, Márcia, de agradecer a PUC pela parceria, que foi realmente exitosa, foi uma experiência importante, transformadora para a instituição, eu imagino, né, pelas conversas com o Lucas, que transformadora também para os alunos, então eu gostaria de agradecer, que foi realmente uma experiência muito rica, quando nós pensamos nessa possibilidade dos alunos nos estágios numa instituição de saúde, né? Isso aponta o quê para o futuro do trabalho da psicologia nos hospitais? Olha, Márcia, no que diz respeito ao hospital, aponta no sentido da importância de nós continuarmos tendo essa flexibilidade para nos adaptarmos às novas situações, né? Que os estágios, esse cenário de prática é um cenário vivo de muitas transformações, como é a própria instituição de saúde. Desculpe interromper, nós temos um minutinho, Márcia. E aí você, se puder ser sucinta, obrigada. Então, Neide, aponta para essa possibilidade de realmente nós podermos nos adaptar às novas situações e a riqueza de realizar esse trabalho criativo, né? Obrigada, Silvia. Acho que nosso tempo está terminando. Terminou, tem um minuto, já passou, Marta. Agora... Então, tá bom. Então, eu vou agradecer muito a vocês, deixar um segundo para cada um de vocês dizer até logo, e a gente termina por hoje. É isso, eu gostaria de agradecer vocês, agradecer muito a Cida pela parceria do ano passado, que foi fenomenal, e é isso, até logo, e muito obrigado. Obrigada a vocês, e foi muito rico aqui o nosso compartilhamento. Obrigada.